como você consegue descobrir qual é o seu estilo de liderança e como você consegue potencializar a sua equipe com a análise DISC. Ou seja, quando a gente fala questão de liderança, né, eu falo de liderança comportamental. A liderança dentro do comportamento humano, né, dentro do mundo corporativo, é uma coisa muito ampla. Existem diversos tipos de líderes no mercado. Foi o que a gente fez lá atrás, quando a gente desenvolveu a nossa metodologia de análise DISC. A gente meio que compilou todos os estilos comportamentais que existem dentro do comportamento humano, através de vários estudos, né, e a gente compilou ele dentro da análise comportamental. A gente fez uma junção de alguns estilos comportamentais de liderança dentro da análise DISC. E a gente dividiu as lideranças em 4 estilos. A gente colocou o líder competidor, que ele tem muito a ver com as características do líder, que tem a ver com a dominância, que é o primeiro estilo comportamental da análise comportamental DISC. A gente colocou também o líder facilitador, que é aquele líder que tem a ver muito com a influência, que tem a ver com o estilo comportamental da influência. Trabalhamos também um terceiro tipo de liderança baseado com a teoria DISC, que é o que a gente chama de líder conciliador, que é aquele líder que ele tem mais um estilo mais estável, mais apaziguador, mais paciente, mais organizado com a sua equipe. Da mesma forma também que criamos também o líder criterioso, que ele tem a ver com o estilo comportamental da conformidade. Então, é importante trazer para você que quando a gente fala sobre o estilo de liderança, a gente está falando não só do estilo comportamental de uma pessoa, mas toda a complexibilidade que existe dentro de um líder na área corporativa. A gente tem as experiências dele, a gente tem a cultura daquela empresa, a gente tem também as habilidades que ele coloca em prática no seu dia a dia. Então, é importante a gente entender que, mesmo a gente tendo os nossos comportamentos, a gente já tem uma tendência em estilo comportamental. Porém, essa tendência do estilo comportamental de liderança, se ela não for colocada em prática no seu dia a dia, com a junção das suas habilidades, das suas experiências de vida, muitas vezes você não consegue colocar qual é o tipo de liderança você tem. Quando você gera um relatório seu, ou até mesmo de um cliente, do nosso relatório da análise comportamental, a gente consegue entender qual é o nosso estilo de liderança predominante baseado com a teoria DISC. Se a gente tem um estilo de liderança mais competidor, mais facilitador, mais conciliador ou mais criterioso. Ou seja, qual dos 4 tem mais a ver com o nosso comportamento. E nem sempre o nosso estilo de liderança ele está interligado 100% com a nossa essência. Como assim, Luiz? O nosso estilo comportamental não é só a nossa essência, mas também tem as nossas experiências no mundo organizacional. Ele também tem muito a ver também com a cultura daquela empresa que a gente trabalha. Da mesma forma que, quando a gente tem um estilo de liderança e o nosso cargo naquela empresa, naquele trabalho, a gente está liderando uma equipe, aquela equipe, se ela tiver um estilo também de comportamento diferente do nosso estilo de liderança, e a gente não entender isso, a gente vai ter alguns ruídos na nossa comunicação com aquela equipe. Da mesma forma que aquela equipe, ela também tem uma forma de perceber o nosso comportamento. Como é que ela enxerga a gente no nosso comportamento? Como assim, Luiz? Todos nós enxergamos o outro no exagero quando a gente se compara com a gente mesmo. A mesma coisa acontece com o colaborador. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer que você tem um estilo de liderança mais competidor, que tem a ver com a dominância. Luiz, me diz aí como seria uma pessoa que tem um estilo comportamental de liderança mais voltado para a área competidor. Como é que seria esse líder? Eu trouxe para você aqui alguns exemplos. Geralmente, esse líder ele tem muito a ver com foco nos objetivos. Ele quer que você chegue a ter prazos curtos, que você cumpra aquilo que você prometeu. Ele tem aquele senso de urgência muito grande no seu estilo de liderança. Hoje mesmo eu estava com um parceiro nosso, ele é lá dos Estados Unidos, e a gente estava montando hoje, né, um cargo de liderança, onde 2 pessoas estavam concorrendo à mesma vaga, e ele trouxe para mim quais são as competências comportamentais que ele precisa daquele cargo e qual o estilo comportamental que mais se identifica, que são, se eu não me engano, eram 9 pessoas, são 9 pessoas abaixo desse líder. Como é que esse grupo vai enxergar esse líder? E isso, gente, é muito importante para que você possa entender como o nosso estilo de liderança ele impacta nos resultados da empresa. Como assim, Luiz, nos impactos da empresa? Por quê? Quando a gente fala de forma geral em líderes, tem o líder mais paisão, tem o líder mais autocrático,
Tem um líder mais democrático, tem um líder coach, como a gente fala, tem um líder mais visionário, tem um líder mais carismático. Ou seja, existem vários estudos sobre liderança. Então, quando eu fiz a junção para que a gente pudesse pegar todos os estilos de liderança que existem no mercado e a gente fizesse um compilamento dentro da análise DISC, eu fiz uma junção para ficar muito mais fácil para os nossos analistas, onde dentro dos nossos relatórios, ele gera um gráfico com uma pizza, e esse gráfico de pizza, ele divide o seu estilo de liderança em 4 partes. E ele diz qual é a fatia da pizza do líder competidor, ou líder facilitador, ou conciliador, ou criterioso, que tem mais a ver com o seu comportamento. Quando você identifica qual é o seu estilo de liderança, o nosso sistema ele consegue identificar como você vai ser diante para o grupo nas suas decisões com a sua equipe, e como a equipe ela vai te enxergar se a tua equipe tiver um comportamento diferente do seu. Então, toda essa junção a gente traz dentro do nosso relatório, dentro do nosso material. Então, é importante vocês saberem que quando a gente fala em liderança, dentro da análise DISC, nós fazemos uma junção. Mas quando a gente fala também em relação à liderança, em relação a essa construção do comportamento humano de um líder dentro de uma empresa, ele não só tem que ter as lideranças comportamentais, mas também ele tem que ter também, exemplo, quais são as potencialidades que esse líder tem. A gente precisa focar também que esse líder precisa de treinamento. Ele precisa de ter habilidade prática sobre aquilo que aquela equipe exerce, mas ele também tem que fazer treinamentos. Ele também tem que estar lá sempre se capacitando, se desenvolvendo para dar o melhor para aquela equipe. Da mesma forma que acontecem muitos erros na área administrativa, onde às vezes a gente pega o melhor colaborador e diz assim, essa pessoa vai ser um bom líder. E nem sempre o melhor vendedor, por exemplo, ele será o melhor gerente ou o melhor líder. Às vezes você perde um bom vendedor e coloca um líder que não vai ter realmente aquelas habilidades que você precisa. Então, o que é que acontece? Você perde um bom vendedor e você vai ter que demitir aquele líder, porque ele não tem as mesmas habilidades por ser o melhor vendedor. Então, você não pode simplesmente pegar a melhor pessoa da sua empresa e ela ser o líder. Você precisa fazer uma avaliação de perfil comportamental para ver qual é o estilo de liderança mais assertivo que aquela pessoa tem, para que você possa ver se aquele estilo de liderança daquela pessoa ela está envolvente em relação às diretrizes da empresa, os valores da empresa, e em relação também ao comportamento daquela equipe, para ter um alinhamento. Se não tiver esse alinhamento, você vai ter dificuldades em ter um líder que realmente consiga trabalhar aquela equipe de forma muito mais estruturada. Então, não é só você ter um líder que ele tem habilidades sobre aquele trabalho que ele exerce, mas também ele tem que ter treinamentos. Ele tem também que enxergar oportunidades de crescimento dentro da sua empresa. Se ele não enxergar oportunidades de crescimento, ele vai estagnar. Ele não vai conseguir trabalhar aquela equipe de uma forma muito mais estruturada, porque ele não vai conseguir, não só para ele enxergar crescimento, como também mostrar crescimento também para aquela empresa. Ele também tem que ser uma pessoa que ele tem que ser resolutiva em relação a conflitos, em relação a problemas. Ele não pode ser um líder que ele, como líder, gera mais conflitos para a equipe. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa que sabe conciliar aquela equipe. Da mesma forma, ele tem que ser um líder que ele tem que ser um exemplo para aquela equipe. Você não pode ter um líder que a gente fala um líder-chefe, que a equipe só produz quando ele está lá na cola daquela equipe. Se você é um líder, se você é ali um gerente e você está colocando um estilo de liderança para uma equipe, onde aquela equipe ela só produz quando você está lá junto com ela, cuidado, porque essa equipe ela tende a não ser sustentável dentro daquela empresa, porque ela só vai se tiver o líder do lado dela o tempo todo. E não é ser aquele líder que ele impõe medo. É aquele líder que ele tem que ser uma inspiração para aquele grupo. É aquele líder que ele não tem medo que alguém daquela equipe possa um dia assumir o lugar dele. Porque é muito comum, às vezes, ter um líder que ele tem medo de ensinar tudo que ele sabe, com medo daquela equipe, de alguém daquela equipe, simplesmente pegar aquele conhecimento e tomar o lugar dele. E o líder tem que pensar o seguinte: se ele está ali dando o seu melhor, ensinando tudo que ele sabe, trabalhando uma equipe qualificada, se alguém daquela equipe crescer, automaticamente ele está crescendo também. Todo mundo cresce. Então, se ele tiver aquele medo, aquela percepção que, se ele não passar tudo que sabe, aquele grupo pode simplesmente ir embora ou tirar o lugar dele, ele está afadado ao fracasso. A mesma coisa acontece com o gestor. O líder ali, como gestor, às vezes ele não tem um líder para aquela equipe. Mas, às vezes, ele, como gestor daquela empresa, ele tem medo, às vezes, de passar tudo que sabe,
por conta que aquele grupo pode pegar aquele conhecimento dele e levar para o concorrente, ou pegar aquele conhecimento dele e abrir um negócio para ele. Se ele tiver esse pensamento, ele tende a não crescer aquele negócio. Por quê? Porque ele vai estar sempre ali dentro da mão dos colaboradores. E ele, por medo de pegar aquela equipe e ajudar ela a crescer, ele simplesmente trava aquela equipe. Se ele travar aquela equipe, naturalmente, o negócio dele não vai crescer. Por quê? Porque ele precisa daquelas pessoas para o negócio crescer. Então, gente, olha só, continuando aqui. Luiz, me fala aí um pouquinho sobre cada um dos estilos de liderança de acordo com a análise DISC. Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre como são as características mais evidentes no comportamento de um líder competidor, que é aquele líder que ele está alinhado com o estilo comportamental da dominância, tá? É aquele líder, como eu já falei agora há pouco, ele é focado nos objetivos, ele quer prazos curtos, ele quer que você cumpra os prazos daquilo que você promete. Ele é aquele líder que ele tem aquele senso de urgência muito grande, ele é aguçado no estilo de liderança dele. Ele é aquele líder que de forma natural, ele gosta de comandar as pessoas com um posicionamento muito firme, ele é racional nas suas falas com a sua equipe, ele não é muito de levar o emocional para poder tomar decisões, ele tem facilidade também em ter um ritmo acelerado de trabalho, ele não gosta que aquela equipe seja uma equipe lenta, uma equipe escorona, ele quer que aquela equipe chegue lá e faça acontecer. Por quê? Ele usa os comportamentos dele para poder trabalhar aquela equipe de acordo com o comportamento dele. Ao mesmo tempo, é importante que o líder ele tenha o conhecimento amplo, não só do seu comportamento, mas também do comportamento da sua equipe, porque ele consegue ter uma assertividade maior na comunicação com aquela equipe quando ele entende sobre o comportamento humano. O líder que, muitas vezes, ele não entende sobre gestão em termos de comportamentos das pessoas, ele não consegue fazer com que aquela equipe produza mais. Porque se ele entende de comportamento, ele consegue utilizar as habilidades que ele tem do estudo do comportamento humano para extrair daquela equipe o máximo de potencial que ela tem, baseado no perfil comportamental de cada uma. Da mesma forma que, se ele tem um estilo comportamental mais competidor, que esse estilo que eu estou falando aqui para vocês, ele precisa entender que nem sempre aquela equipe ela vai ser uma equipe rápida, objetiva, direta. Ele tem o estilo comportamental dele, mas ele precisa entender que existem os valores daquela empresa, existem também os comportamentos daquela equipe. E ele não pode pegar aquela equipe e dar a mesma informação para todo mundo de forma igual. Por que não, Luiz? Porque como nós temos comportamentos diferentes, se aquela equipe ela tiver comportamentos diferentes daquele líder, automaticamente a comunicação dele vai ser mais assertiva com aquela equipe que tem um comportamento mais próximo do dele. Exemplo, se ele é um líder competidor e aquela equipe tem lá 10 pessoas, 4 delas têm o estilo mais dominante, essas 4, ela vai ter mais aproximação, mais semelhança com a comunicação desse líder. Mas, se as outras pessoas elas tiverem um comportamento diferente dele, ele vai ter algumas dificuldades com aquela equipe que tem um comportamento diferente dele. Por quê? Porque enquanto ele quer ser rápido, quer ser mais objetivo, quer ser direto, ele gosta que aquela equipe realmente faça as coisas de forma rápida, direta e objetiva, aquelas pessoas, elas não têm de forma natural no comportamento delas. E aí vai gerar o quê? Conflitos. Porque elas não vão conseguir entregar no prazo curto que ele necessita. E aí vai gerar embate, vai gerar conflitos, vai gerar desgaste, vai gerar conflitos, entraves entre aquela equipe. E vai salvar para quem? Para a empresa, que automaticamente é a mãe, é o pai de todo mundo. Então, como é que a gente também consegue perceber algumas características desse estilo de liderança mais competidor, tá? Ele prefere tomar decisões rápidas, ele é individualista, ele não é muito de conversar com a equipe para poder tomar uma decisão. Ele tem um pensamento rápido, ele tem a forma de agir do jeito dele, e ele simplesmente vai lá e faz. Da mesma forma que ele não gosta que o liderado ele fique questionando perguntas para ele. Por quê? Por ele ser mais rápido, ele ser mais direto, ele já sabe o que tem que ser feito. Então vai lá e cumpra. Esse é o jeito dele, porque ele tem um lado crítico muito apurado. Ele gosta também de inovar e ele lida também com mudanças e situações de pressão. Ele tem essa facilidade não só de pressionar, mas também de receber pressão. Esse é o estilo comportamental mais presente dentro do líder competidor, que ele tem muito a ver com o líder do estilo comportamental dominância. Como é que a equipe ele enxerga esse líder quando a equipe ela tem um comportamento diferente desse líder? E olha só, gente, presta muita atenção aqui agora, porque eu tenho certeza que alguns de vocês
vão se identificar dentro desses comportamentos, ou vocês que já passaram por alguns líderes que têm esse estilo comportamental mais competidor. Como é que vocês enxergavam essas pessoas? Eu tenho certeza, alguns de vocês talvez já tiveram até conflitos com alguns líderes que têm esse estilo comportamental. Como é que a equipe enxerga esse líder quando ela tem um comportamento diferente dele? Ela enxerga que ele é um líder que gosta muito de questionar, que ele é crítico, que ele pode agir com agressividade, que ele intimida a equipe para poder alcançar os objetivos dele, que ele muitas vezes se concentra muito só nas falhas e nos problemas do grupo, que ele é um líder que muitas vezes ele esquece de reconhecer e valorizar os colaboradores. Ele é um tipo de líder que às vezes ele é muito ambicioso e às vezes ele usa muito esse excesso de competitividade. Aquele grupo muitas vezes olha para ele e diz assim, poxa, esse cara não é uma pessoa muito de orientar a gente. Ele sabe mais criticar. Ele não é muito de fazer uma crítica construtiva. Ele só olha, às vezes, os nossos defeitos. E, às vezes, ele não valida realmente aquilo que a gente faz de bom. Ele, às vezes, pode enxergar que esse líder ele é intolerante, ele é insensível. Às vezes, ele não vê as necessidades que o grupo está precisando. Ou seja, essa é algumas características que a equipe enxerga esse líder quando essa equipe ela tem um comportamento diferente do líder que está ali diante daquele grupo. Então, esse é o estilo que a gente fala de liderança competidor. O segundo estilo de liderança que eu quero trazer para vocês aqui agora é o estilo de liderança facilitador. Ele tem muito a ver com o estilo de liderança, o estilo comportamental do DISC, da influência. Como é que esse líder ele se comporta diante do grupo? Ele tem facilidade de motivar a equipe, sempre com dinamismo, com rapidez também, com assertividade. Ele é entusiasmado, ele é otimista, ele é aquele líder que ele gosta de trabalhar com diálogo. Ou seja, ele sabe como aproximar o grupo, muitas vezes solucionando problemas com as relações interpessoais do grupo. Ele tem essa facilidade de convencer aquele grupo. Da mesma forma, ele gosta de levar em consideração os aspectos emocionais daqueles liderados. Ou seja, ele é um estilo de liderança que ele gosta de trabalhar com o grupo em conjunto para poder tomar as decisões. Ele é aquele tipo de líder que o ambiente tem que ser um ambiente que está sempre motivado a promover realmente atitudes positivas. Ele não quer que o grupo fique lá meio que escorado no sentido de olhar só o negativismo das coisas. Ele sempre está pensando à frente. Ele é aquele tipo de líder que ele gosta de aproximar o grupo. Ao mesmo tempo, ele usa argumentos para poder convencer o grupo de acordo com o seu estilo comportamental da influência. Ele é aquele tipo de líder que ele é intuitivo, ele tem facilidade de lidar com situações que muitas vezes é uma situação inesperada, é uma situação que muitas vezes está ali trazendo um conflito que às vezes o grupo não sabe como resolver. Ele chega ali e consegue trabalhar situações que muitas vezes são imprevisíveis naquela situação. Então, esse estilo facilitador, que é o segundo estilo de liderança comportamental, ele tem essa facilidade de usar muito essa comunicação com o grupo. Da mesma forma que o líder competidor, quando a equipe ela tem um estilo de liderança diferente desse estilo comportamental do facilitador, ela enxerga ele muitas vezes no seu exagero. Exemplo, como é que ela enxerga muitas vezes esse estilo de liderança? Às vezes, aqueles colaboradores que têm um estilo diferente dele, diz o seguinte, olha, é um estilo de pessoa que às vezes ela pode exagerar nas brincadeiras. Às vezes ela pode ter algumas atitudes exageradas, porque às vezes brinca muito com o grupo e às vezes esquece o profissionalismo. É um tipo de líder que ele tem uma certa dificuldade de analisar relatórios, documentos, que às vezes são indicadores para um bom controle de processos dentro daquela empresa, dentro daquela gestão. É um líder que muitas vezes ele tem dificuldade de ter disciplina, de ter planejamento, de ter foco, de ter organização nas ações que realmente devem ser executadas. Os liderados, eles enxergam esse tipo de líder com algumas falhas quando ele tem esse estilo comportamental mais de facilitador. Da mesma forma que ele não foca nos detalhes, ele não foca em manter as pessoas ali de forma mais ordenada. Nos relacionamentos, nas atividades sociais, às vezes ele pode exagerar no diálogo, pode passar uma imagem de um líder que conversa muito e age pouco. Tende a não ter muita paciência com a equipe. Ou seja, essas são algumas características que os liderados podem identificar nesse líder
que ele é mais facilitador. E aí eu volto a perguntar aqui para vocês. Gente, tá claro essa minha fala aqui para vocês, mostrando sobre os estilos de liderança que cada um da gente tem, mais aparente no nosso comportamento? Lembrando, o estilo de liderança de uma pessoa não é só através do seu comportamento, mas tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com a cultura daquela empresa, mas nós já temos uma predisposição baseado no nosso comportamento, qual é o estilo comportamental mais predominante no nosso dia a dia, tá? Falei para você aqui sobre o estilo de liderança competidor, falei agora sobre o facilitador, e agora eu vou trazer para você qual é o estilo comportamental de liderança do conciliador. Esse estilo comportamental, ele é muito próximo do estilo comportamental da estabilidade, tá? Quais são as características que mais identificam os pontos fortes desse estilo de liderança? Geralmente, esse estilo de liderança, ele é mais aberto ao grupo. Ele é mais aberto para poder tomar decisões em conjunto. Ele gosta de compartilhar as decisões dentro daquela empresa. Ele é um líder paciente, ele é um líder organizado, ou seja, ele concilia sempre aquele grupo para que todas as decisões sejam tomadas em conjunto. Ele, dentro da administração, ele é muito semelhante ao líder que a gente chama de o líder paternalista. Da mesma forma também, ele gosta de acompanhar as tarefas do grupo. Por quê? Porque ele às vezes tem medo que os liderados se sintam sozinhos. Então, ele está sempre ali disposto a ajudar, a esclarecer alguma dúvida, alguém que está precisando de ajuda. Ele é aquele líder que ele está sempre junto. Ele não usa muito a racionalidade para poder tomar decisões. Ele é mais focado nas decisões usando o lado emocional. Da mesma forma que ele valoriza muito a harmonia do grupo e do trabalho em equipe. Ele contribui para ocorrências que, de alguma forma, possa prejudicar os membros da equipe. É aquele líder que, muitas vezes, ele traz para ele, às vezes, as responsabilidades, às vezes, as discussões daqueles liderados diante da empresa. Às vezes, ele toma as dores do liderado diante da empresa. É aquele líder que, às vezes, o dono diz assim, poxa, peraí, tu tá do meu lado ou tu tá do lado da equipe? Por quê? Porque ele tem muito esse senso de responsabilidade com o grupo. Ele é um líder que ele é frequente, ele é atencioso, ele é disposto a ajudar, ele é bom ouvinte, ele é organizado, ele entende quando você tem alguma falta, quando você tem alguma falha. Ele tem esse lado muito conciliador junto com ele. Da mesma forma que ele tem esses pontos fortes, tem essas características que identifica muito esse estilo de liderança dele, quando o grupo ele tem um comportamento diferente desse estilo de liderança, ele tende a enxergar esse líder no exagero. E como é que ele enxerga esse estilo de liderança? E como é que, de repente, um gestor, ou se você tem esse estilo de liderança e você trabalha com equipe, como é que você precisa estar antenado para ver a forma que a equipe te enxerga no exagero? Primeira coisa, ele tende a desestimular a equipe. Porque como ele ajuda muito aquela equipe, às vezes a equipe pode se aproveitar e às vezes não focar nos resultados que a empresa precisa. E às vezes, sem ele perceber, ele termina desestimulando a equipe, principalmente quando ela for composta por pessoas mais rápidas, mais diretas, principalmente se ela tiver uma equipe, se ele tiver uma equipe que ela é mais dominante e mais influente. Porque às vezes, enquanto a equipe ela quer produzir, quer correr, ele às vezes está lá focado em conversar, em ajudar, em estar próximo ali, enquanto a equipe às vezes quer liberdade para poder fazer a coisa acontecer. Às vezes isso desestimula a equipe, tá? Isso às vezes atrapalha. Ele também tende a ser olhado como um líder muito passivo. Às vezes ele tem dificuldade de falar com firmeza quando é necessário. Às vezes ele tem dificuldade de tomar uma iniciativa. Às vezes ele espera as coisas acontecerem na empresa para poder tomar uma decisão. Ou seja, isso muitas vezes também atrapalha as pessoas. Ele tem dificuldade, às vezes, de corrigir um colaborador. Ele tem dificuldade de se impor na liderança dele, quando o grupo tem um estilo comportamental diferente dele. Às vezes, dentro também do seu trabalho, ele não demonstra ser ambicioso nas decisões, porque ele é mais conservador. Da mesma forma também, que dentro do seu comportamento, ele é um pouco mais acomodado e às vezes não estimula a equipe a buscar mudanças. Tá? Por quê? Porque ele tem esse estilo mais conciliador. Da mesma forma também, ele pode perder o controle da equipe por alguns comportamentos que ele possa ter. Porque às vezes ele não vai ter um pulso firme. Então, a equipe enxerga ele no exagero, quando a equipe ela tem um comportamento diferente dele. Lembrando, gente,
nós não temos apenas um estilo comportamental de liderança. Nós, como seres humanos, nós somos uma junção. Mas, de acordo com o seu estilo comportamental, você pode verificar qual é o estilo comportamental de liderança mais predominante no seu comportamento, baseado nessas informações que eu estou trazendo para vocês. E dentro do relatório de vocês, quando você responde o relatório de perfil comportamental, que eu já liberei na formação gratuita, você consegue saber exatamente qual é o seu estilo de comportamento predominante de acordo com a sua forma de agir e sua forma de pensar. E dentro da nossa formação, a gente também libera para vocês, dentro da apostila que eu vou liberar amanhã ou sexta-feira, eu vou estar liberando uma apostila para vocês com mais de 130 páginas, onde dentro dessa apostila eu falo sobre cada um desses estilos de liderança, para que você possa entender como é um líder competidor, como é um líder facilitador, como é um líder conciliador e como é um líder criterioso, tá bom? Então, trouxe para você aqui já o que é o líder competidor, facilitador e conciliador. E agora eu quero trazer para você o estilo comportamental de um líder criterioso, que é aquele líder que, dentro do comportamento humano baseado com a teoria DISC, ele é um líder mais conformista, é aquele líder mais criterioso, mais analítico, mais perfeccionista. Quais são as características e pontos fortes que identifica esse líder dentro de um grupo? Eu vou mostrar para vocês como ele se identifica melhor dentro do seu trabalho como líder e como a equipe ela identifica ele no seu dia a dia. Analista comportamental e terapeuta são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Luiz, são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala em analista comportamental, ela é uma área muito ampla do comportamento humano. Inclusive, eu falei sobre isso na primeira aula dessa live de aquecimento. Se você puder, depois assiste, tá no meu canal do Instagram. No YouTube e na fanpage não tá essa gravação dessa live, porque deu um problema lá na internet na hora, e eu só gravei somente no Instagram. Mas eu falo sobre qual a diferença da análise comportamental para a análise DISC, porque também são coisas diferentes. A análise comportamental é algo muito amplo sobre o estudo do comportamento humano. A análise DISC, ela faz parte da análise comportamental. E é um estudo do comportamento humano voltado para pessoas normais. Ou seja, a análise DISC, ela não trabalha patologias, ela não trabalha fobias, ela não trabalha personalidade, ela não trabalha habilidades natas de uma pessoa, ela não diz se você tem um dom, ela trabalha a sua forma de agir, a sua forma de pensar. E eu falei sobre isso bastante na live 1, tá bom? Em relação a esse ponto. O Wilton falou aqui, muito bom, Luiz, muito importante conhecermos as lideranças para podermos tomar decisões no processo de capital humano e operações. Perfeito, Wilton, e é exatamente isso. O que mais a gente vê no mercado, gente, são líderes que não tiveram uma preparação para estar liderando aquele grupo, ou muitas vezes um líder que ele tem um conhecimento técnico, ele tem um conhecimento, ele tem habilidade, mas ele não tem conhecimento comportamental da sua equipe. Então, é importante todo líder, além de ele entender o seu perfil comportamental, o seu estilo de liderança, ele também entender o perfil comportamental daquela equipe, para que ele possa ter um alinhamento na comunicação com aquela equipe. Eu lembro de uma aluna nossa, a Andressa Mello, lá de São Paulo, que ela trabalhava com equipe, abrindo polos de uma faculdade, de universidades no Brasil, de franquias de universidade, e ela trabalhava a equipe dela justamente baseada com o estilo comportamental da equipe dela. Ela tinha conhecimento sobre o DISC, então todos os dias, quando ela ia iniciar o dia e fazer reunião com a equipe, ela separava a equipe por estilo comportamental. Eu dei um treinamento em 2019, se não me falha a memória, eu acho que foi 2019 ou foi 2018, não lembro agora o ano exatamente, onde eu dei um treinamento para todos os líderes, gestores, líderes, gerentes e subgerentes das farmácias Pague Menos, onde a gente aplicou a análise DISC com todos os líderes das farmácias do estado de Pernambuco. E a gente ali treinou eles para eles entenderem o estilo de liderança deles, através da análise DISC, e como eles poderiam trabalhar melhor a comunicação com os liderados dentro da farmácia e ajudar os liderados nos atendimentos dos clientes. E, gente, isso dá um ganho enorme em termos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque quando eu sei o meu estilo comportamental, eu consigo também identificar o estilo comportamental dos meus clientes. E isso eu consigo também trabalhar o estilo comportamental da minha equipe. E dessa forma eu tenho mais assertividade na minha comunicação. Então, como é o estilo comportamental criterioso? Que é o quarto estilo de liderança que eu quero trazer aqui para vocês. Primeira coisa, eles são líderes mais cautelosos. Eles preferem tomar decisões baseadas em fatos, em dados, para que eles possam ter realmente certezas concretas e seguras naquelas decisões que eles vão tomar. Eles tendem a usar mais a racionalidade para poder tomar decisões.
Assim como o líder competidor, o líder criterioso, ele é muito racional. Eles não tomam decisões por impulso. Eles não tomam decisões por emoção. Se alguém da equipe está passando algum problema pessoal, tanto o líder competidor como o líder criterioso, ele está mais voltado para a racionalidade do que tem que ser feito. Tá? Ele tende também a ter disciplina, critério, concentração nas tarefas que têm que ser feitas. Ou seja, ele sempre espera atitudes dos seus liderados de forma mais estruturadas. E eles se incomodam quando os liderados eles perdem o foco ou muitas vezes exageram na descontração. Eles não querem aqueles liderados, o líder criterioso, que fique lá de conversinha fiada com a equipe. Ele não quer aquele liderado que fica, às vezes, dispersando o tempo do seu trabalho com conversas paralelas, ou olhando rede social, ou olhando internet, porque eles são muito justos naquilo que eles fazem. Da mesma forma, eles querem também que a equipe deles também sejam realmente alinhadas com o que a empresa pede. Se você está aqui para trabalhar de 8 horas ao meio-dia, trabalhe das 8 ao meio-dia. Com eles não tem mimimi. Eles são muito corretos naquilo que eles fazem. Da mesma forma, eles são específicos, são cuidadosos, ele tem um pensamento muito lógico e estruturado, com a capacidade analítica para poder medir e conduzir a equipe, até mesmo em projetos que exijam complexibilidade. Ou seja, devido a esse estilo comportamental dele, ele às vezes acabam exigindo a mesma coisa de seus liderados, porque isso é algo natural para eles. Então, eles meio que, de forma inconsciente, trazem para a equipe deles os mesmos comportamentos que eles têm. Por quê, gente? Um líder, ele tem o estilo comportamental dele. Ele tem as diretrizes da empresa, ele tem os valores que a empresa rege naquela empresa. Mas aquele grupo que está junto com ele, de alguma forma, também é influenciado pelo estilo de liderança dele. Não tem por onde correr, porque há convivência. E ele, por estar ali como líder, os liderados recebem ordens. Então, aquele estilo de liderança dele, de alguma forma, tem impacto nos seus liderados. E você percebe isso de forma muito prática. Por quê? Olha só, eu já falei isso em algumas lives anteriores. Mais de 70% das pessoas no mercado de trabalho, elas estão insatisfeitas. Por quê? Porque elas estão muitas vezes atuando pela necessidade de pagar o pão de cada dia, de receber o salário final do mês. Mas muitas vezes essas pessoas que estão lá no ambiente de trabalho, por eles terem às vezes líderes, gestores que não são alinhados com o comportamento deles e por não entender de comportamento humano, às vezes colocam essas pessoas para exercer atribuições, competências comportamentais que vai em encontro com o seu talento. Ou seja, às vezes eu tenho um comportamento e eu sou exigido da empresa outro comportamento. E isso gera choque. E às vezes o líder, dependendo do estilo comportamental dele, ele de forma natural, ele vai exigir aquilo que o comportamento dele tem de forma natural. São os pontos fortes e as características que ele tem. Por ele não entender de comportamento humano, isso gera o quê? Conflitos. E automaticamente gera para as pessoas uma má produtividade, porque elas não vão conseguir produzir porque não estão sendo exigidas da melhor forma possível. Então, gente, como é que os liderados eles enxergam esse estilo de liderança criterioso? Quando essa equipe elas têm um comportamento diferente deles. Exemplo, ele é um líder criterioso, ou seja, ele é um líder conformista. Quando aquela equipe ela tem um comportamento mais influente, ou mais estável, ou mais dominante mesmo assim, como é que elas enxergam esse líder? Para elas, esse líder é muito rígido, ele é metódico, ele é muito sério, ele é retraído, ele não é de ter conversas longas, ele não costuma desenvolver relacionamento mais próximo, tá? Ele é muito profissional. Você é colaborador, eu sou líder, você tem que fazer isso e acabou. Não tem muita aproximação, não tem muita conversinha fiada. Dessa forma, ele pode parecer um líder um pouco o quê? Distante, frio com os seus liderados. Em consequência disso, ele pode estar desmotivando aquele grupo a focar mais, exemplo, nas falhas daqueles liderados do que valorizar os aceitos dele. Assim como o estilo de liderança mais competidor, o líder criterioso, ele também, por ter a racionalidade muito alta, às vezes ele foca mais nos erros do que nos acertos. E para ele, quando a pessoa acerta, não tem que ser valorizada, fez mais do que sua obrigação. Então eu tenho certeza que se você já trabalhou em empresas e teve líderes, se esse líder tem essas características que eu estou te falando, com certeza você sentiu essa falta desse líder, tá?
nesse estilo comportamental você começou a se enxergar aí diante do trabalho que você já pode ter tido com líderes. Da mesma forma, por ele ser mais perfeccionista, ele tende a ser o quê? Sistemático. Ele é muito preso a regras. E regularmente, ele usa, às vezes, métodos pouco convencionais dentro do ambiente de trabalho. Ele não está muito preocupado em saber sobre você. Ele está preocupado que você faça aquilo que tem que ser feito. E acabou. Tá? Ele, às vezes, perde a oportunidade de ser mais objetivo e até mesmo de contribuir com a entrega dos resultados daquele grupo. Porque, às vezes, ele não está preocupado com o grupo, está preocupado só com os resultados. Então, eles têm tendências a serem mais controladores e impondo, muitas vezes, o jeito de fazer as coisas do jeito deles. E, às vezes, não explora os potenciais que aqueles liderados têm. Então, gente, eu trouxe para vocês aqui um pouco sobre cada um dos estilos de liderança, para vocês entenderem que nós, como seres humanos, o estilo comportamental de liderança que a gente tem, não só tem a ver com o nosso comportamento, mas tem a ver também com a cultura daquela empresa, tem a ver também com os nossos liderados, tem a ver também com as nossas habilidades. E a gente também precisa, cada vez mais, buscar conhecimento, buscar qualificação, entender da nossa equipe, trabalhar a resolução de conflitos daquela equipe. E quando a gente entende o nosso estilo comportamental, o nosso estilo de liderança, a gente também consegue identificar qual é o estilo comportamental dos nossos liderados. E a gente alinha a nossa comunicação de forma mais assertiva, sabendo exatamente como eles enxergam o nosso estilo de liderança. Para quê? Para que a gente possa neutralizar esse estilo de liderança de forma negativa e focar no que é positivo, ou seja, naquilo que vai gerar mais resultados para aquela empresa. E, como eu falei para vocês no início, não é o estilo de liderança focado em gerar medo nas pessoas. Pelo contrário, você tem que gerar inspiração. Se você que está aqui nessa live de aquecimento, aqui ao vivo junto comigo, ou está vendo aqui essa gravação, se você ainda não se inscreveu para a nossa formação, corre, se inscreve, porque vai começar segunda-feira agora, dia 31/7, às 20 horas, até o dia 3 de agosto, às 20 horas. Obrigado pela confiança, se inscreve, porque esse conteúdo é 100% gratuito para você. Vamos embora e eu te vejo amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela presença de vocês aí. Tamo junto.